Olá, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Blog Tricolor Soberano. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escalação do São Paulo para o clássico de amanhã contra o Corinthians lá na arena dele, em busca da primeira vitória lá no estádio deles. Mas também sabemos que um empate lá seria um grande resultado para o São Paulo para o Campeonato Brasileiro. Mas vamos em busca de um bom resultado, um melhor resultado, tentar não perder lá, é importante. E vamos falar um pouquinho da escalação conforme o jogo foi da Sul-Americana no meio de semana e os jogadores que devem jogar contra o Corinthians. Também vamos falar um pouco, falar agora, sobre um jogador da base do São Paulo que está saindo, um que a gente já sabia que ia sair, só que agora vem o provável destino dele, jogador que não contribuiu para o time principal do São Paulo, o São Paulo não conseguiu renovar, que é o Vitinho, é um ponta, que o São Paulo não conseguiu renovar com ele, outro jogador que não quis renovar com o São Paulo de jeito nenhum, um jogador que diríamos mais ingrato ainda do que os próprios que saíram, que ainda jogaram um pouco no profissional, acabou não contribuindo para o São Paulo e não quis renovar. Ele deve jogar no clube Atlético São Luís do México. Ele está com negociações avançadas com esse time e deve jogar para esse time. Na minha opinião, eu diria que jogar pelo São Paulo seria muito melhor, a não ser que venha, que na opinião dele tenha uma bolada de dinheiro lá, mas também imagino que não, para um jogador tão novo tá ganhando assim, uma vitrine para ele, se ele quisesse jogar num time europeu, alguma coisa assim, seria muito maior uma vitrine no São Paulo do que num clube que não é nem de grande expressão no próprio México. Então ele deve nos próximos dias anunciar que vai ir para esse time do México. Não sei valores, o São Paulo provavelmente não vai receber nada, porque o contrato dele se encerra em junho com o São Paulo, ele está treinando separado do restante do elenco, por conta de que não quis aceitar a renovação, não está contribuindo para o São Paulo. Se pelo menos tivesse com uma boa situação, poderia estar jogando pelo menos no Sub-20. Time esse que o São Paulo está bastante desfalcado, por conta que o Rogério Ceni veio pegar bastante jogadores do Alex e também do Sub-17, como o Caio, que está bastante aparecendo no elenco principal do São Paulo, para ajudar o time principal do São Paulo. Então o Alex está com bastantes desfalques. E tem um jogador desse que é um bom jogador, não é um craque, para mim não é o que nem o Caio. O Caio com 17 anos já joga melhor futebol e tem muita mais chance de ser um melhor jogador futuramente, na minha opinião. Pode ser que o Caio venha fazer a mesma coisa que o Vitinho daqui para frente, só que o Caio para mim seria uma perda muito maior do que o Vitinho, por conta que eu acho ele um grande jogador. Eu acho um jogador que, já falando de outro jogador agora, do Caio mesmo, da base do São Paulo, que vem jogando algum jogo no Sub-20, entrou em algumas partidas do profissional. É um Caio que eu acho um jogador que, na idade dele, já vem melhor do que o próprio Antony estava. Não estou dizendo que vai dar o mesmo futebol que o Antony, e que o próprio Lucas estava, o Lucas Moura. Eu acompanhei toda essa base, todos esses jogadores, e para mim o Caio tem um grande futuro. Ele só precisa desenvolver um pouquinho mais de massa, assim como os outros dois que eu citei quando chegaram na Europa pegaram bastante massa, estão conseguindo aguentar mais o tranco, mas o futebol do Caio é porque ele dribla bem, ele tem boas tomadas de decisões, e nessas tomadas de decisões acaba fazendo bastante gols. É difícil um ponta, um jogador assim que busca jogo, fazer bastante gols. Normalmente ele busca um outro jogador e passa, que é uma coisa que ele também faz. Então, falando do Vitinho, ele deve deixar o São Paulo, acabou o contrato, ele deve se transferir para ou mesmo o São Paulo é capaz de, se o outro clube quiser liberar antes mesmo apesar de que ele deve ter um salário baixo por estar na base, o São Paulo pode liberar antes dos próximos meses para poder já se livrar desse jogador que não vem contribuindo em nada para o São Paulo, a não ser que o São Paulo queira punir o jogador e segurar ele mais um pouquinho para não se transferir para o México. E vamos falar um pouquinho da escalação do São Paulo para o jogo contra o Corinthians, que deve vir com provavelmente os jogadores que não jogaram no jogo contra o Jorge Wilson pela Sul-Americana durante a semana. Quem sabe com algumas alterações com alguns jogadores que jogaram. No gol, claramente vai ser o Jandrei, agora não temos mais nem o Volpi para disputar a posição. O Jandrei, a dúvida é ali na zaga, na defesa. São Paulo pode vir com 3 zagueiros, por conta de ter jogado com o Luizão e o Miranda no meio de semana, não ter utilizado o Léo no meio de semana. Pode ser que o São Paulo venha com 3 zagueiros, sendo Diego Costa, Arboleda e Léo.
ou vir com 2 zagueiros e o Léo vir jogar na lateral esquerda, por conta de o São Paulo ter jogado com o Rafinha e o Wellington no meio de semana. Então tem essa chance do São Paulo trocar os laterais, vir com Reinaldo e que vão ser alas, no caso o São Paulo jogar com 3 zagueiros, com Reinaldo, Igor, Vinícius nas alas e jogar com os 3 zagueiros com o Léo de zagueiro. Ou manter 2 zagueiros e jogar nas laterais com o Léo numa lateral esquerda, e do outro lado o Igor Vinícius, ou quem sabe o próprio Rafinha no São Paulo, por conta que ele saiu na metade do segundo tempo, o Rogério Ceni ter usado isso para, quem sabe, confundir o Corinthians, porque não foi um jogo tão pegado, às vezes o Rafinha consiga jogar na quinta e jogar agora no domingo, e o São Paulo deu descanso para ele durante o meio da próxima semana, que vai ter mais um jogo ganho, um jogo não ganho, mas classificado. O São Paulo já vai estar contra o Ayacucho, e também vamos dizer que não é um jogo que o São Paulo precisa de vários jogadores importantes para poder vencer, sendo dentro de casa o jogo contra o Ayacucho. Então fica desse jeito. Provável, meu time que eu acho que o São Paulo vai jogar é com 3 zagueiros e 2 alas, seriam os laterais do São Paulo, que seria o Reinaldo e o Igor Vinícius. E daí os 3 zagueiros sendo Léo, Diego Costa e Arboleda. Na volância do time deve ser o Pablo Maia, na falta do Andrés Colorado, que está machucado, está com uma lesão na coxa. Deve jogar o Pablo Maia, que perdeu muito espaço depois do Paulista, que vinha sendo um dos melhores jogadores do time de São Paulo no Paulista, mas acabou perdendo um pouquinho de espaço. É um grande jogo para ele se firmar novamente. Depois temos Igor Gomes na frente dele. E aí uma dúvida também, que se o São Paulo vai jogar, que por conta dos jogadores que jogaram durante o meio de semana, quem sabe o São Paulo joga apenas um atacante, sendo o Calleri. Então, se ele jogar com só o Calleri, ele deve vir com Alisson e André Anderson ou Nestor, dependendo se ele quiser usar o Nestor, que jogou quase o jogo inteiro, jogou uns 60, 65 minutos da partida pela Sul-Americana. Então veio o Igor Gomes, daí joga André Anderson, na minha opinião, ou Nestor, e o Alisson. O Alisson um pouquinho mais avançado dessa vez, porque ele vai jogar junto com o Calleri. Ou também tem a opção do São Paulo jogar com Luciano e Calleri na frente, daí essa vaga do André Anderson ou Nestor não ter, e ter o Alisson juntamente nessa escalação. Resumindo, a minha escalação que suposta que o São Paulo vai jogar no domingo seria Jandrei, Diego Costa, Arboleda e Léo, Reinaldo e Igor Vinícius nas alas, Pablo Maia, Igor Gomes, Alisson, Luciano e Calleri, sendo a escalação para o São Paulo jogar contra o Corinthians e buscar essa vitória lá fora que a gente não tem ainda. Mas lembrando que um empate seria uma grande aquisição para o São Paulo para a temporada e para o Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo, gostou das informações, eu peço para deixar um like no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva caso não for inscrito e até a próxima.